De volta com o Bom Dia Bahia, a gente volta falando sobre transporte público da capital. Essa foi uma questão muito discutida durante a campanha eleitoral, né? Usuários do sistema reclamam com constância, né, dos cortes e também da redução dos itinerários. Mas a Prefeitura de Salvador tem falado em adequações. Aqui no estúdio eu vou conversar agora com o secretário de Mobilidade da capital, Fabrício Miller. Bom dia, secretário. Seja bem-vindo, viu? Bom dia. Secretário, então, a gente vai continuar falando, né, sobre esse assunto. A gente mostrou agora uma reportagem, né, falando também sobre essa questão das linhas, né? A gente sabe que em alguns bairros, em algumas comunidades, a população vem pedindo para o retorno de algumas linhas. Como é que está esse estudo, né? O que a Prefeitura, o que o senhor pode falar, né, a respeito disso? Bem, veja, a gente tem, as mudanças de linha, elas são constantes, né? O trabalho de readequação de linhas são constantes, tanto para a modificação de itinerários para facilitar a vida do usuário, quanto a criação de linhas. Nos últimos 2 anos, nós criamos 59 linhas para atender a comunidade. O que o prefeito determinou foi que toda a nossa equipe de planejamento se debruçasse cuidadosamente sobre a rede de transporte e avaliasse mudanças que pudessem trazer melhorias para a cidade das linhas que foram alteradas, linhas que foram seccionadas em razão da integração, linhas que foram retiradas por algum motivo, para que a gente, de fato, fizesse um trabalho minucioso, usando a tecnologia que hoje nós temos, inclusive utilizando dados da rede celular para avaliar o deslocamento das pessoas, para que a gente pudesse rediscutir essas linhas e trazer aquelas linhas que são importantes de volta à rede de transporte. Só para a gente deixar bem claro, né? Porque a gente sabe que muita gente às vezes fica na dúvida, isso não significa que vai acabar com a questão, né, de você pegar um ônibus, depois fazer integração com o metrô, tudo isso vai continuar. Mas essas linhas, né? Porque acredito que durante a campanha a gente viu, né, não só Bruno Reis, mas outros candidatos também, todo mundo falava muito sobre a questão do transporte público, né? E uma das coisas que o nosso prefeito Bruno Reis falou bastante foi do retorno de algumas linhas, porque era um pedido da população. Isso está sendo priorizado em algum bairro? Como é que está isso agora? Bom, na verdade, como você disse, a integração é uma realidade no mundo inteiro, né? É a forma que as pessoas se deslocam num sistema de transporte racional e eficiente. Então, isso não volta, essa lógica ela permanece. O que a gente está fazendo é analisando linha por linha, para avaliar se aquela linha, dentro desse conceito de integração, pode sofrer algum tipo de alteração, pode melhorar de alguma forma, para que a gente possa modificar ela para melhor atender. Então, é isso que está sendo feito, é isso que foi determinado, é isso que toda a nossa equipe está debruçada. Secretário, aqui no bairro da Federação, por exemplo, nos horários de pico, né, a gente tem acompanhado que tem ônibus extra, né? Isso acontece também em outros bairros, como é que está isso? Esse é um acompanhamento que a nossa equipe de fiscalização e a nossa equipe de planejamento faz diariamente. Então, à medida que percebe-se que existe uma demanda crescente, uma demanda maior do que estava programado, evidentemente que a gente opera com modificações, com reforço de frota naquelas linhas, justamente para melhor atender. Tem linhas que você tem, que a nossa equipe tem a percepção de uma demanda em um determinado horário, às vezes não é só no horário do pico, às vezes é no horário do entrepico, há um maior número de pessoas transportadas. Então, a gente vai e opera reforços, coloca reguladores na linha para facilitar aquele deslocamento. Isso é feito na cidade inteira, E a comunidade nos ajuda nisso, porque a gente também ouve as reclamações, ouve sugestões, nossa equipe vai para os locais, avalia se de fato procede, se de fato existe ou um intervalo muito grande, ou os ônibus estão muito cheios, e ali se pensa numa mudança para levar mais viagens, para colocar um reforço de frota, enfim, tudo isso é feito diariamente. O BRT também ajudou muito, nessa questão do deslocamento, e as linhas também vão ser ampliadas, também? Exatamente. O BRT tem 2 anos, tem transportado em torno de 1,5 milhão de pessoas por mês, tem crescido esse número, as pessoas têm aderido ao transporte, é um transporte rápido, é um transporte eficiente, seguro, confiável, então os horários estão programados ali, super confiável, com intervalos mínimos entre um ônibus e outro. Outras linhas estão programadas para ainda esse ano iniciarem, eu posso citar a B5, que é a linha que vai sair da Lapa e vai até a rodoviária, e a B6, que sai da Lapa e vai até o aeroporto em faixa exclusiva, que aí é um misto de BRT com BRS. Então, também está programada para começar esse ano.
né? E o BRT tem trazido uma mudança no conceito do transporte das pessoas. O que as pessoas pedem, inclusive, que o BRT seja expandido para outras áreas, para outras regiões da cidade, e é isso que a gente também está estudando, né, outros corredores que possam levar, né, um transporte público prioritário, porque uma das principais vantagens do BRT é você ter faixas exclusivas, então, às vezes você vê o trânsito mais lento e o ônibus fluindo, as pessoas chegando mais rápido, e esse é, de fato, né, a função do transporte público, dar conforto e dar prioridade aos passageiros. Secretário, no dia a dia eu também estou na rua fazendo as reportagens, né? E uma coisa muito comum, né, que a gente tem ouvido, inclusive conversei com idosos que relataram algumas dessas situações. Antes, eles conseguiam fazer um deslocamento, por exemplo, para o hospital, para fazer um tratamento de saúde, ele conseguia, através de um ônibus só, chegar até esse ponto. Hoje, com a integração, o que foi me relatado aqui, além de fazer, né, essa integração com o metrô, né, eles ainda têm que pegar mais de um ônibus, ou seja, 2 ônibus além do metrô. Como é que isso é pensado também, né? Porque a gente sabe que tem algumas pessoas que têm uma certa dificuldade, né, para fazer a integração. Estou falando de idosos, de gestantes, né, de mães que têm filhos pequenos. Às vezes é complicado pegar mais de um ônibus, pegar o metrô. O que é pensado também para esse público? Primeiro, deixar claro que nenhum local da cidade ele é desassistido. Todos os locais são assistidos por transporte, né? O que existe dentro dessa lógica de deslocamento através de integração. Por que é integração? Porque se você tiver linhas de toda a cidade para um determinado ponto, primeiro que é um sistema que é irracional, porque você vai ter várias linhas sobrepostas, né? Isso é ruim para o sistema, para a saúde do sistema. E se a saúde do sistema está ruim, diminui os investimentos, né? Aumenta a tarifa, reduz o número de ônibus novos. Então, a gente precisa trazer um sistema racional para que ele seja sustentável e se permita um reinvestimento nesse sistema. Então, é por isso que a gente busca sempre dar mais eficiência ao transporte. Então, linhas sobrepostas, imagine que eu tenho da região da Santa Cruz, do Cabula, de Mussurunga, de toda a cidade para um determinado ponto. Então, por isso que se usa a integração, né? A gente sabe que tem pessoas, sobretudo as pessoas, como você disse, mais idosas, que têm mais resistência a isso, porque muitas vezes preferem ficar, mesmo que demore muito mais, né? Mesmo que o ônibus circule muito mais do que deveria, mas deseja chegar ao seu destino apenas com ônibus, né? Esse é um sistema cada vez mais em desuso no mundo. Mas dentro dessa lógica, dentro dessa necessidade das pessoas, e é dos pontos que o prefeito Bruno Reis mandou a gente, determinou que a gente avaliasse o mais rápido possível, são linhas de atendimento justamente a hospitais, né? Justamente por conta das pessoas mais idosas. Então, esse é um ponto que a gente também está avaliando. Certo. Em relação também vou falar um pouquinho do subúrbio, né? Porque a gente sabe que foi retirado os trens, né? E com isso a população sofreu bastante, porque era um meio de transporte também muito utilizado. O que é pensado também em relação ao transporte público no subúrbio? Bom, lamentavelmente, houve uma precipitação na retirada dos trens. Haja vista que até pouco tempo não havia obras, passou mais de 3 anos sem obras. E isso trouxe consequências negativas à população. De imediato, quando foram retirados os trens, nós reforçamos as linhas do subúrbio, principalmente as linhas ali de atendimento do corredor da Avenida Suburbana, né? Justamente para absorver, né, essa demanda. Então, o reforço houve ali ajustes de itinerários para atender essa população que utilizava o ônibus, o metrô, o trem, mas, infelizmente, as pessoas ficaram desassistidas desse modal, né? O que a gente espera, né, é que o VLT, de fato, seja rápido, seja implantado de forma célere, para que a população volte a ter esse atendimento também, né? É claro que os ônibus estão lá para atender a população e houve reforço de frota, justamente não há falta de ônibus para atender essa população. Quero saber também dos ônibus com ar-condicionado, que é outro pedido, né, que a gente vê constantemente na rua, que dá um conforto a mais, né, para a população, que muitas vezes tem que se deslocar cedinho, às vezes tarde da noite também para chegar em casa. Como é que está isso? Bom, se a gente entender que nos últimos 4 anos, né, foi a gestão passada do prefeito Bruno Reis, que encerra agora em dezembro, os 2 primeiros anos a gente estava no meio de uma pandemia que ocasionou
a pior crise no transporte público do Brasil. Né? E os outros 2 anos, 23 e 24, ainda sobre forte impacto. Né? Eu estava te dizendo que o passageiro da pré-pandemia, em 2019, não retornou ainda. A gente tem 25% em média de passageiros a menos do sistema. Isso trouxe consequências muito ruins para o sistema e uma das consequências foi a renovação de frota. Ainda assim, nós conseguimos, nesses 4 anos, renovar mais de 20% da frota. E esse ano, a gente renova mais 10%, então será 30% de renovação de frota. Os ônibus, parte já chegaram e uma parte chega até dezembro. A semana que vem, inclusive, está chegando mais ônibus. Então, o que a gente tem feito é, dentro de um planejamento que foi implementado, que foi pensado, até 2028, com os investimentos que a Prefeitura fará diretamente através de 2 operações de crédito, uma com o Banco Mundial e uma com o BNDES, de renovar 100% da frota. Então, até 2028, esse está no plano de governo do prefeito, é uma meta nossa e será cumprida, que até 2028, 100% da frota terá aí ar-condicionado. Só para a gente finalizar, existe prazo, secretário, para essas linhas, né, que foram retiradas, para isso ser novamente reimplantado ou não? Ainda está em fase de estudo, né? O prefeito até chegou a falar em alguns determinados momentos que se ele tivesse que responder judicialmente, né, ainda assim ele voltaria com essas linhas porque era um pedido muito grande da população. Existe esse prazo ou não? Essa é a orientação dele, né? Como eu disse, a gente está debruçado sobre isso. Isso não acontece da noite para o dia, isso precisa de um estudo bastante apurado para a gente não trazer consequências negativas ao sistema, né? Mas isso vai ser de forma gradativa. À medida que a gente vai avaliando linha a linha, elas podem retornar ou podem ali voltar com algum tipo de diferença. Isso a gente está estudando. Tá certo, secretário. Eu agradeço muito sua participação hoje com a gente aqui no Bom Dia Bahia, viu? Eu que agradeço. Obrigado.